A comunicação faz parte da essência do ser humano. É uma necessidade para todos nós. E aqui, em nosso país, a liberdade de comunicar e expressar é também uma garantia prevista na Constituição. E uma forma de expressão dos grupos sociais são as rádios comunitárias. Para contar sobre a história dela aqui em Campo Grande, vamos falar com algumas pessoas que começaram antes de se ter uma lei aprovada. Boa tarde, aqui é Josias Gonçalves, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo um retratamento do nosso trabalho da rádio comunitária em Campo Grande, quando iniciou, no ano de 96. Aqui em Campo Grande, o seu Josias começava a colocar a rádio Boas Novas de Paz no ar. A rádio tinha o nome de Boas Novas de Paz. Ela foi ao ar no dia 10 de maio de 96. Nós entramos no ar através de documentação cedida por juiz. Entramos fazendo o nosso trabalho muito bom, muito precioso para a sociedade. Trabalhamos por muito tempo até que nós deixamos o trabalho para esperar um trabalho mais realizado pela justiça. Outro que também foi um dos desbravadores e continua até hoje é o Mário Zan, da Rádio Tempos FM, antiga Nova FM. Só que a luta começou lá aqui no Brasil em 92 e chegou aqui no nosso estado em 97. E aqui no nosso estado não foi fácil porque a gente teve de encontro qualquer e todas as barreiras que existiam. A lei veio acontecer em 1988, a lei 9.612, e quando aconteceu essa lei, aí foi que ficou um pouco mais difícil. Porque eles pegaram essa lei, aí eles já conseguiram um mecanismo, assim, uma arma para nos fazer calar, que aí já era lei. Até então não era lei, eles nos condenavam pela lei de 1964, que era a lei da radiodifusão comercial, da televisão. Então, quer dizer, quando saiu a lei das rádios comunitárias, aí nos calou. A Lei número 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, é a lei que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e diz: denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação de serviço. Olha, a Atalaia ela surgiu no ano de 1996, aqui mesmo na região do Grande Santo Amaro, onde reunimos aqui no dia 13 de dezembro de 1996, junto com a comunidade, que era o anseio dessa região do Grande Santo Amaro, ter aqui um veículo de comunicação, e colocamos aqui as conversas aqui em pauta, que era o início da rádio comunitária, onde nós tivemos o prazer de reunir esse pessoal da associação e começarmos o primeiro passo, que o primeiro passo foi a primeira conversa, aonde nós íamos instalar, né, a rádio comunitária, e aonde o primeiro passo também seria, no caso da localidade, e também da documentação, o que seria a rádio comunitária, que muitos não conheciam também. Então foi colocado isso em pauta na primeira reunião que tivemos aqui nessa região. Dia Campo Grande, 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Você está na Tempos FM 106,3, a namoradinha da Zona Sul. Ligue e participe, 3388-5923 ou 926614. Por conta da fiscalização da Dentel na época, em conjunto com a Polícia Federal, o clima entre os donos das rádios comunitárias era tenso. Então, falando da Polícia Federal, não temos o que reclamar, pelo menos aqui. Eles nunca desrespeitaram o direito do cidadão, que eles vinham acompanhar simplesmente para não haver atrito entre rádio e, na época, Dentel. Porque os fiscais do Dentel, sim, eles queriam chegar, queriam mandar, queriam chutar a porta, queriam cortar a antena, e eles não podiam causar prejuízo. Eles fizeram muito isso. Então, alguns estão pagando até hoje alguns processos por causa disso aí. Pessoal que trabalhava no Ministério, correto? Mas agora a Polícia Federal
Toda vez que vinha aqui, eu falava, olha, se chegar pessoal, já arruma um tereré, traz um cafezinho, ó, tá aqui o estúdio, pode levar tudo, não tem problema, tá certo? Igual aconteceu um dia que eu cheguei aqui, a última prisão que teve aqui, a última vez que teve a última. Aí eu cheguei e estava até um policial civil na hora, apresentando o programa, que ele fazia toda manhã. Então era aquela angústia, quando era das 9 horas até 11 horas, era aquela angústia. Nesse momento era que eu chegava na TEL e a Polícia Federal. Aí depois, das 14 às 16 era esse horário também. Passar às 16 horas você relaxava um pouco, né? Mas nesse horário era cruel. Eles chegaram e ele estava aqui. Eu já estava chegando. Aí o menino já estava pronto para... Aí eu conversei com o policial. Disse, olha, o moço aí, ele simplesmente só é colaborador, é parceiro da gente aqui. Agora o responsável sou eu. Mas só que, conforme a lei, tem que levar quem está lá. Mas não dá para fazer de conta que eu estava lá e ele não estava aqui. Ele disse que pela lei não poderia. Outro caso, quem nos conta, é o Paulo César, da Rádio Filadélfia 106, que começou como rádio comunitária e hoje está somente via internet. Sim, a Rádio Filadélfia ela passou por várias situações de pressão, né, de pressão por parte das nossas autoridades por não aceitar um sistema novo, né? Um sistema novo que chegou para competir no mercado, que é a rádio comunitária. Então, por ser uma rádio comunitária que tinha um alcance de toda a cidade e que ela tinha um valor mais baixo em relação aos comerciais e ela tinha também uma programação que aproximava o ouvinte, se ele quisesse vir na rádio para dar uma opinião, falar de certo tipo de assunto, o microfone sempre estaria à disposição do ouvinte. A rádio convencional já não tinha essa possibilidade, como hoje já mudou bastante, né? A rádio comunitária já trouxe essa aproximação do ouvinte dentro da rádio. E com isso, houve uma guerra de competição muito grande no Brasil todo. Foi então onde começou a ter essa perseguição das rádios ser fechadas, ser apreendidas. Eu me lembro agora de um fato que aconteceu, numa programação que estava ao vivo, no ar. Naquele momento ali, o apresentador apresentando, a Polícia Federal chegou, né? Nós desligamos todos os equipamentos imediatamente, já corremos no transmissor, colocamos dentro do carro do próprio apresentador, ele foi embora, né? Com o transmissor, que era o equipamento que a gente considerava bem mais caro da época, mais difícil para se conquistar, porque aqui em Campo Grande não tinha fabricação de um transmissor que teria que ser homologado, né, como a Anatel pede. Então a gente teria que buscar de fora, lá em Presidente Prudente. Então quando se perdia o transmissor, você não tinha mais nada, a não ser trabalhar para conquistar novamente um outro equipamento. E nisso ia demorar um pouco. Então a gente cuidava mais do transmissor. Então chegava e corria no transmissor para dar um jeito. E a Anatel chegou, a Polícia Federal também, lacrou o equipamento e já até foi apreendido duas vezes, né? Tive aí na época um prejuízo de mais de R$8 mil só de equipamentos da época, né? Que a gente tinha partilheiras de CD carrossel, deck, disco de vinil, prato, né? Aqueles toca-disco. Então, eram equipamentos muito caros. E nessa época eu lembro que então foi essa apreensão. A capacidade de mobilizar a comunidade mostra como a rádio comunitária está envolvida no processo. E o Paulo César levantou essa bandeira com a comunidade em toda a cidade. Precisamos fazer protestos, chamamos a comunidade, fizemos um movimento em Campo Grande com ônibus, pegando pessoas que apoiavam o projeto da rádio comunitária. Levamos lá na Praça Ari Coelho, fizemos um protesto, uma manifestação. Levamos também um grupo de pessoas, diretores, pessoas que apoiavam o projeto da rádio comunitária para que elas pudessem ser aprovadas. Levamos na Assembleia Legislativa, chamamos a Polícia Federal, chamamos todos os representantes de rádio também e a Anatel, onde tivemos um debate. Houve um tempo em que até saiu a notícia de que as rádios comunitárias ou piratas estavam derrubando aviões. Isso foi notícia até no Jornal Nacional e nas grandes TVs. O perigo está no ar. E as rádios piratas são as principais culpadas. Enquanto as rádios piratas continuarem existindo, o perigo está no ar. Isso foi uma fantasia legal, né? Nem desenho animado foi. Porque nós sabemos que os aviões, hoje ainda mais ainda, que hoje a gente é rádio amador, tá? A gente conseguiu
fazer as provas e passar nas provas do radioamadorismo brasileiro. Agora que temos um documento mais concreto, que a nossa frequência não atrapalha os aviões. Agora tem uma gravação aqui ainda de uma rádio comercial muito grande de São Paulo. É uma rede de rádio até, uma rede muito forte. Tá? Eles fizeram a gravação em estúdio, né? E entregaram até para o Jornal Nacional. O Jornal Nacional divulgou isso aí na edição do jornal. Isso aí deu um problema, porque foi constatado que não foi. Aquela pessoa que estava falando, não estava falando num transmissor de 25 watts ou 50 watts ou 1000 watts, que poderia ser, ou até 50 mil watts, que não jamais iria interferir na frequência do radioamadorismo comercial que o avião usa, que é uma frequência praticamente fechada. Não existem outras empresas naquela paralelo na radiodifusão, no radioamadorismo da aviação brasileira e internacional. E isso aí foi comprovado. Nos anos 90, as rádios comunitárias não tinham a tecnologia de hoje e fazer rádio com os equipamentos da época tinha outro significado. Nós, na época passada, nós trabalhava com fita cassete, toca fita, usava também toca-disco, e tem assim uma coisa muito bem rápido e com bastante sabedoria. Porque não poderia deixar furo, como se diz, espaço entre a voz que a pessoa estivesse falando ou entre a música que fosse tocar ou tirar de uma música para outra, com fundo musical. Tem que ser uma coisa bem fechadinha, bem caprichada, para que os ouvintes tivessem uma audiência muito importante, muito boa. Então, por isso, hoje é diferente, mas nós estamos hoje fazendo um trabalho muito importante, mostrando para os nossos ouvintes o que era o tempo passado com o tempo de hoje. O tempo de hoje é uma coisa mais importante. Hoje, antigamente, trabalhava com fita cassete, era uma coisa que muitas vezes estava tocando, tinha que deixar um toca-fita rodando com a música, quando essa embaraçava, aquela já estava... Quando aquela embaraçava, essa aqui já estava girando já. Então abriu o volume dos aparelhos e saiu o som completamente perfeito. Se tivesse algum furo, já o ouvinte já ligar, já falar, opa, tá fazendo barbeiragem aí, ó. Então é onde que as coisas, era mais gostoso trabalhar, não sei por quê. Apesar das dificuldades, as rádios comunitárias sempre tiveram e fizeram campanhas para atender a comunidade e, às vezes, até outras regiões fora de sua abrangência. Olha, nós fizemos campanhas aqui de alimentos para as famílias carentes, que deu 2 toneladas de alimentos. Conseguimos fazer todas aquelas famílias carentes nos finais de ano, né, que realmente precisavam do alimento. A gente conseguiu fazer praticamente essa região nossa aqui, e atendendo até mesmo entidades privadas aí, que necessitavam da nossa ajuda. Nós fomos lá e colocamos aí 12 cestas básicas para atender uma creche, entendeu? Então essa foi uma das campanhas fortes que tivemos. E outras parcerias também, junto com palestras do governo do estado, trazendo nas escolas palestras de DSTs, né? Várias palestras assim nesse sentido, da Fundação de Saúde, para aquelas pessoas ali nas escolas. E lá nós levamos também um médico para estar atendendo ali, em parceria com a Rádio Atalaia. Nós oferecíamos cursos, várias coisas que a gente ia lá no bairro carente e levava à comunidade esses benefícios. Apesar de sobreviverem apenas de doações ou apoio cultural, as rádios comunitárias em Campo Grande vêm cumprindo seu papel de inclusão social da melhor maneira possível. Mas, para melhorar de verdade, falta o governo permitir que as rádios vendam as propagandas como as rádios comerciais.